Olá, pessoal. Bem-vindos ao 6º episódio do Força e Honra Podcast. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, compartilhando conteúdo, curtindo, né? Pedir para que se inscrevam no nosso canal, no YouTube, ativem o sininho das notificações para que vocês não percam nenhum episódio. Nos sigam também no Instagram, Força e Honra Podcast, onde todos os dias eu posto 3 em 1. São 3 mensagens para melhorar o nosso dia. Se inscrevam também no Apoia-se e contribuam com qualquer valor, desde R$1, para que a gente possa ajudar instituições de caridade. E assim, né, juntos conseguimos um valor considerável, tá? Vou pedir também para que não se esqueçam, né, de compartilhar com seus amigos o nosso conteúdo, para que juntos a gente consiga, né, tornar esse canal ainda melhor e levar a mensagem a mais pessoas. Hoje nós temos um convidado muito especial, onde eu conheci através da minha filha, tá? É o Juan Leite. Juan, obrigado Daniel, mais uma vez, tá? Pelo convite. É uma honra tê-lo aqui, tá? Mais uma vez, um bate-papo tranquilo, né? Onde a gente vai estar falando sobre educação financeira e também investimentos, tá? Quero agradecer já pelo seu tempo, né? Ter dispensado esse tempo para nós, por estar cooperando com o projeto, né? Ter aceito aí a nossa ideia e estar presente hoje aqui, tranquilo? Juan, antes de começar, só dar uma lida aqui no seu currículo, tranquilo? Bacana. O Juan é assessor de investimentos, apaixonado por ensinar sobre educação financeira e investimentos, possui aí quase 10 anos de experiência no mercado financeiro, escritor do e-book Dividendos, o segredo para ganhar dinheiro dormindo, depois a gente vai deixar na descrição lá tudo certinho, criador do curso Acorde Mais Rico, voltado para pessoas leigas, né, que querem aprender a investir melhor o seu dinheiro. É isso aí. É isso aí, Juan. Boa. Juan, fica à vontade na nossa conversa. A palavra é sua. Cara, legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu acho que trazer esse assunto é muito importante, né? Primeiro porque o Brasil é um país que, infelizmente, a gente não fala de educação financeira, né? Então, eu falo isso direto para qualquer pessoa que eu tenha uma oportunidade de falar, né? Sim. Que a gente vai para a escola, aprende um monte de coisa, né? A gente se forma, aprende várias fórmulas que a gente não vai, muitas vezes, usar pelo resto da nossa vida, né? Então a gente aprende 90% de coisas de química, de física, de matemática, que tirando o pessoal que vai ser engenheiro, vai ser matemático, Sim. vai ser físico, né? Nós, né, humanos normais do dia a dia, a gente não aprende, né, coisas que nós vamos usar no nosso dia a dia. Exatamente. Por exemplo, o dinheiro, né? Então sempre que eu falo sobre isso, né, eu sempre gosto de falar, né? E imagina se durante a nossa estadia na escola a gente aprendesse sobre dinheiro. A gente aprendesse que não é só pegar um cartão de crédito quando faz 18 anos, sair gastando, né, e descobrir que no mês seguinte tudo que você gastou no mês anterior chegou. Né? Então, cara, eu tenho vários casos, né, de pessoas que se endividam assim, né, que parece até loucura, né, mas o cara começa a gastar, né, ele passa tudo no cartão de crédito e ele não vê na hora que chega a conta no mês seguinte. Aí o que esse cara faz? Ele entra no crédito rotativo, né, e vira uma bola de neve viciosa, né? Ele Sim. sempre depende, né, do limite que ele tem no cartão ou do cheque especial para poder manter aquele padrão de vida que ele tem. Pior né? ainda se ele virar um hábito isso daí, né? Tem algumas doenças, inclusive, Exatamente. que estão relacionadas a isso. Com certeza. Né? E aí eu acho que a falta de ensinamento dentro da escola mesmo ou dentro de casa, né? Então, por exemplo, quantas pessoas em casa, né, os pais ensinam para os filhos, né, que ele não pode fazer o básico, né, que é, cara, você não pode gastar mais do que você ganha. Né? Então, para quem quer enriquecer, né, eu acho que todo mundo que tem esse desejo de ter uma vida financeira melhor no futuro, né, o cara tem que ter esse primeiro passo na mente. Ele não pode gastar mais do que ele ganha, Sim. ou ele tem que ganhar mais do que ele gasta. Né? O que eu gosto de falar, né, porque às vezes o cara fica com essa mentalidade de que, pô, eu não posso gastar mais. Né? Se você quer gastar mais, você tem que ganhar mais. Então você tem que correr atrás, se desenvolver, né, para que de alguma forma você aumente a sua renda ao longo da sua vida. E aí sim você consegue, né, correr atrás das coisas que você quer gastando mais. Sim. Mas se endividar, eu acho que é o pior caminho que tem para quem quer as coisas rápido, né? Porque lá na frente a gente vê que a vida acaba cobrando, né? E aí você fica, né, em um momento financeiro muito ruim. Sim, um preço alto, né? Exatamente, ocasionando vários outros prejuízos, né? Perfeito. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, tem uma página lá, né? Um capítulo específico que fala algo que eu não tinha pensado.
a gente recebe o salário e fala, o que sobrar esse mês eu vou investir. Tem que ser o contrário. Isso aí, tira já um valor para investir isso aí. E você tem que se administrar, viver com o que sobrar, né? Isso aí. Essa é a lógica. Eu vi esse livro, Daniel, no Covid, né? Eu já ouvia falar dele muito. E aí, no Covid, né, que a gente ficou mais tempo em casa, Sim. né, então eu pegava e eu ouvia muito, né, tanto podcasts, né, acho que foi ali a febre onde explodiu, né, o pessoal tendo mais tempo para ouvir e assistir também. E aí, um dos livros que eu escutei no audiobook foi esse, O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu gostei tanto do livro, né, porque você pega, assim, um livro que foi escrito há mais de 100 anos já, e você consegue trazer os ensinamentos dele para o presente. Né? Então, assim, é um livro muito antigo, mas o ensinamento dele é atual. Né? Porque ele fala o básico. Cara, você não pode gastar todo o seu dinheiro, você tem que separar o que você quer, né? Investir primeiro para gastar o resto. Né? Você tem que aprender a investir o seu dinheiro para que ele multiplique para você. E se você quer tomar conselhos, por exemplo, né, de como investir o seu dinheiro, você não tem que falar com pessoas que não sabem fazer isso. Né? Então, hoje, infelizmente, acho que a internet acaba ajudando isso também. A gente vê muito golpe. Né? Então, às vezes, as pessoas não têm conhecimento básico de quanto que o dinheiro consegue, né, render para elas. E aí chega uma pessoa que fala assim, olha, se você me der aí R$1.000, R$5.000, né, eu vou aplicar em tal coisa e isso vai render para você 30% no mês. São os imediatistas, né? Isso, exatamente, meu. E aí, cara, isso infelizmente, né, eu conheço várias pessoas que já caíram em vários golpes, né, porque não tem o conhecimento básico. E a gente volta de novo pro ponto principal, que é educação financeira, né, porque se a pessoa sabe, né, o que é um juros, né, quanto que é a taxa de juros anual, ela jamais vai cair em um golpe de uma promessa que dá, né, 30% para ela ao mês. Né? E aí, voltando só para esse tópico do livro, né, eu acho que depois do Pai Rico, Pai Pobre, né, esse livro, para mim, é um dos livros mais interessantes para quem quer mudar mentalidade. Porque muitas pessoas querem começar a investir, né, quer entrar nesse mundo de investimentos, mas ela não consegue se organizar. E esse livro, ele fala muito também de organização, né? Pô, ele fala, né, se você ganhar 10 moedas de ouro, né, separe 9 para você gastar, e essa uma moeda que você tiver, você vai investir. Então, trazendo para a atualidade, seria o quanto você ganha, você vai pegar a sua renda, você vai separar 10% para você investir, e os outros 90% você vai gastar. Ou se você conseguir 20%, 25%, enfim, né, eu acho que esse livro, ele traz uns ensinamentos muito interessantes nesse aspecto, né, de falar pro cara, pô, eu quero começar a investir, né, eu quero enriquecer, porque eu acho que é possível a pessoa enriquecer desde que ela tenha disciplina e paciência, né? Porque o fator... Dois itens muito difíceis hoje em dia, exatamente, né? difícil, porque é o que assim... vai diferenciar, né, o cara de sucesso e o cara que às vezes para no meio do caminho. Porque algo que eu acho que é muito muito difícil para quem tá começando a investir e o cara não tem dinheiro, é ele ter disciplina. Porque se o cara poupa lá, sei lá, 100, 300, R$500, né, por mês, ele faz isso um mês, faz 2, faz 3. Aí no quarto mês, chega um amigo e chama para uma festa. Ou algum amigo chama para ir viajar, e ele tá lá com R$1.000, R$1.500 guardado, e fala, putz, meu, isso aqui é pouco. Então eu vou pegar esse pouco e eu vou gastar. Né? Então quando a gente sai do zero, é muito mais difícil ter consistência. Né? Inclusive eu li um livro, eu estava até comentando para um amigo meu, que se eu não me engano é na psicologia financeira, né, que o cara, ele fala, né, como que o nosso cérebro interpreta isso. Né? Então, quando você já tem 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, né, você tem mais prazer de guardar mais 500. Porque você sabe que do 20 para o 25 tá muito mais perto de quando você sai do zero para ir para os 5 mil, por exemplo. Né? Então, o nosso próprio cérebro, ele ajuda, né, as pessoas que têm essa disciplina. E talvez o primeiro, o segundo ano ali são os mais difíceis para quem não tem muito dinheiro para investir. Né? Então, o cara começa com pouco, né, e parece que logo nesse momento que o cara está investindo é onde aparece várias coisas que vai fazer ele gastar dinheiro. Né? Mas eu tenho certeza que o cara que tem um pouco mais de disciplina, né, e ele tem consistência em fazer isso todos os meses. E a né? persistência. E a persistência. Né? Acho que são fatores chaves para quem quer começar a investir e enriquecer. Né? E claro, o tempo é o fator principal. Né? Então, logo, o cara que começa com 30 anos, né, ou o cara que começa com 40, por exemplo, né, o cara tem 10 anos de diferença na frente. E as pessoas não conseguem entender os juros compostos. Perfeito, meu. Então, quando a gente fala de dinheiro e de investimento, né, é claro que o quanto que a pessoa consegue investir, né, que isso ajuda, que isso facilita
né? Mas o fator principal é o tempo. Né? Quanto mais tempo você consegue deixar o seu dinheiro investido, quanto mais tempo você consegue deixar, né, o seu dinheiro multiplicar para você, né, você vai ver que o tempo acaba te ajudando mais do que o quanto você consegue poupar e investir todos os meses. Sim. Deixa eu te explicar só o que acontece um pouco, né, no nosso meio de trabalho. É claro que não vou generalizar, tem pessoas que já têm essa educação financeira, mas se o... Vou falar no caso, né, da Polícia Militar, que é onde está mais presente no meu dia a dia. Uhum. O que acontece? O aluno, se ele entrar novo, ele se forma, né, depois de um ano no curso de formação, aí vem algumas facilidades. Empréstimo consignado, juros baixos, né? Aí o cara, às vezes por status, redes sociais, que influencia muito. É o carro, é a viagem, mas ninguém tá vendo quanto de juros que o cara tá pagando, né? E ele se ilude, né? Brilha os olhos. E eu tô falando isso por experiência própria, né? Não, quero o carro, agora eu consigo comprar, vou financiar em tantos. No final, a gente paga 3 carros. Exatamente. Né? E não contente, quando você acaba de pagar o carro, você troca você dá de entrada, perdendo no que você comprou, continuando pagando juros, e isso não para. Tem cara que tem refinanciamento de empréstimo até hoje, né? E eu sou um desses, né? Agora eu tô tentando, né, administrar. Mas a gente não pode, né, fugir da realidade. Então a gente tem que falar o que realmente acontece. Uma, por status, não, eu vou querer um carro melhor. Óbvio que nós temos que ter essa ambição positiva de querer sempre melhorar e não ficar estagnado. Mas é entender o que de fato hoje eu preciso. É um carro X que me leva para tal lugar, um carro bom, com conforto de um ar-condicionado, que aqui, não precisa nem falar São Paulo, Baixada, Brasil, é muito quente, né? E já não é luxo, né? Você ter ar, por exemplo. Exatamente, hoje é necessidade, né? E onde eu vou morar? Ah, vou morar em tal lugar, porque o prédio me dá um conforto, só que às vezes ele acaba nem utilizando tudo isso que tem, né? Então, eu acredito que é um trabalho que tem que ser feito, né? Existem alguns projetos com alguns conhecidos meus que trabalham no meio do mercado financeiro, da gente tentar incutir uma matéria falando sobre educação financeira, né? E não só também no curso de formação de soldados, na PM, mas sim nas escolas também. Porque é como você falou no início, o Brasil, por muitos anos, não tem essa preocupação. E não vamos entrar na política, mas é óbvio isso, né? Quanto mais população burra, melhor para eles, Exatamente. Né? Então a gente tem que entender isso, e esse é um dos motivos desse podcast, de vários outros, para que a gente consiga entender, perceber e sair da manada. Como você falou dos anos, 10 anos é muito tempo nos juros compostos. Queria eu ter a mentalidade financeira que eu tenho hoje, que também não é muito avançada, mas eu estou em busca e evoluindo, quando eu entrei na polícia. Eu tenho 20 anos de polícia, imagina 20 anos eu ter poupado 10% do meu salário que fosse poupado, não precisaria nem ter investido, que seria a poupança, juros compostos, pouco, mas eu tenho certeza que já teria um patrimônio bem alto. Com certeza. Né? E a gente entender que se eu perdi esse tempo, a minha filha não pode perder. Você conhece ela, né? Ela já está investindo, você deu muitas dicas para ela, e eu apoio. Ela está com 20, mas imagina uma criança de 5 anos de idade, 10 anos de idade, e a gente tentar passar para eles de alguma forma. Claro que você não vai falar de investimentos, juros para criança, mas de repente bolar uma estratégia, e também é um projeto que eu tenho um pouquinho mais na frente, de às vezes um aplicativo. Pô, mesada X, se cumprir as tarefas diárias, que é fazer a lição, né? Vai ganhando mais escovar o dente, vai ganhando e vai investindo. E vai entendendo. Ó, você ganhou X essa semana. O que você quer comprar? Se gastar tudo, acabou para as outras semanas, né? E assim eu acho que a criança vai conseguir ter uma visão lá na frente, né? O que você acha disso? Ou o que você acha que deveria ser feito como base na educação financeira? Eu acho que quando a gente, só antes de responder, eu tenho um sobrinho de 8 anos agora, né? E aí, agora a gente falando de educação financeira para crianças, né? Tem um livro que mudou a forma que eu enxergo sobre o dinheiro, né? Que é o Pai Rico, Pai Pobre. Né? Então, eu li quando eu tinha 22 anos, né? E eu queria ter lido mais jovem, né? Porque acho que a gente começa a pôr em prática muitas coisas que ele ensina. Né? E aí, esse livro, para quem não conhece, né? E eu indico que leia, ele fala muito sobre duas crianças, né? Que uma delas, que é o cara que faz o livro, tinha um pai rico, que era um cara empreendedor, que tinha vários
negócios, né? E tinha um cara que ele chama de pai pobre, que era um cara formado, inteligente, culto, né? Mas que não sabia lidar com dinheiro. Sim. Né? E aí, desde pequeno, né? Acho que desde os 10 anos, né? O pai rico, que é o cara que entende, né? Como que o dinheiro funciona e para quem quer enriquecer, como que você tem que fazer, ele vai ensinando para ele as coisas que ele tem que fazer. E aí, né? O meu sobrinho de 8 anos, né? Eu explico para ele, né? Pô, você tem como pegar o seu dinheirinho, né? E fazer você ganhar mais moedinhas. Né? Eu não entro no mérito do investimento, porque às vezes nem é um assunto que ele quer saber. Se ficar chato, ele Exatamente, não vai se... perfeito. Né? Mas eu falo para ele assim, pô, se você pegar esse seu dinheiro e se você investir, né, você vai dormir e aí no dia seguinte você vai ter mais moedinhas para você. E aí tanto que eu falei isso, né, ele ganhou R$ 50, aí ele falou, tio, você pode pegar esse dinheiro e investir para mim, porque eu quero ganhar mais moedinhas? E aí todo mês, né, eu pego moedas e pergunto para ele, você quer ganhar moeda? Ou você quer que eu coloque no investimento para você ganhar mais moedas no mês seguinte? Sim. E ele fala, não, pode colocar no investimento porque eu quero ganhar mais moedas no mês seguinte. Né? Isso a gente já planta uma semente nele de quê? De que o dinheiro está trabalhando para ele e trazendo mais moedas. Né? Que apesar dele não entender, né, a fundo hoje, né, ele já sabe que se ele não gastar o dinheiro dele, né, ele vai poder cada vez mais ganhando mais moedinhas, porque todo mês, né, eu vou aumentando essas moedinhas que ele vai ganhando, para ele assimilar que quanto mais dinheiro ele tem, né, mais dinheiro ele vai ganhar também. Sim, mas qual é o ponto que você acha de equilíbrio para, assim, é plausível, é favorável ou não? Exemplo, para você entender a ideia. Se eu só guardar e não usufruir, vou falar uma hora, pô, para que eu tô, né, É verdade. investindo tanto, se eu não tô aproveitando? É verdade. Então tem um limite, não. Isso aqui eu vou poder viajar, ou você acha que tem que ser um investimento à parte? Eu acredito hoje, né, que a gente tenha que separar, né, o dinheiro em algumas divisões, caixinhas, né? Essa aqui é para viagem, essa aqui é para eu gastar no meu dia a dia, essa aqui é para, não gosto de falar disso da emergência, né, porque senão você vai estar atraindo a emergência, mas tem que ter um dinheiro ali para algumas situações que possam ocorrer, e o real para investir. Você acha que tem que fazer essa divisão? Eu acho que sim. Né? Eu acho que tu tocou num assunto que é perfeito. Né? Que assim, cara, às vezes, né, eu ouço muito essa crítica, porque basicamente no meu dia a dia eu falo sobre dinheiro e sobre investimento. E aí sempre tem a pessoa que fala, ah, cara, e se eu morrer amanhã? Né? E aí eu vi um podcast, né, que o cara disse, né, sempre tem pessoas que falam, e se eu morrer amanhã? Estatisticamente falando, né, você não vai morrer amanhã. E na pior das hipóteses, ninguém vai dormir pensando, amanhã eu vou morrer. Né? Então, cara, a gente tem que ter um planejamento, né, porque eu acho que ninguém vive pensando que vai morrer. Né? Então, é melhor a gente se planejar para ter uma vida longa e uma vida saudável, seja, né, tanto na parte mental, física e financeira também, né, do que o cara achar que ele tem que gastar todo o dinheiro pensando que vai morrer. Aí chega amanhã, ele não morre. Chega depois de amanhã, ele não morre. Passam-se 30 anos, ele não morre. E aí lá na frente, ele tem uma vida financeira que ele vai ter o quê? Arrependimento no passado. Então, sim, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso dinheiro e separar ele. Né? Então, para quem está começando a investir, o primeiro passo é o quê? O cara tem que construir uma reserva para ele passar por alguma dificuldade. Né? Só rapidinho, essa reserva, existem algumas divergências. 6 meses do salário, o que você acha? Cara, eu Só acho não que perder muito. eu acho que para quem nunca ouviu falar, né, de reserva de emergência, né, existem pessoas que falam 6 meses, ou reserva de oportunidade, ou de oportunidade, né? Perfeito, né? Ou 1 ano, por exemplo. Eu acho que 6 meses é o mínimo. Sim. E quanto que você se sente confortável para que você possa viver tranquilamente. Entendi. Vou dar o meu exemplo aqui que é para o pessoal conseguir entender também. Então, recentemente eu saí do CLT, né, e agora eu virei um assessor de investimento. A maioria dos assessores não são CLT. Né? Então, eu não tenho um salário fixo. Sim. Né? E aí, antes de eu mudar de carreira, né, eu falei com a minha esposa também, né, que é uma decisão importante. Sim. E eu falei, cara, a gente tem uma reserva, né, que a gente pode usar isso por X meses. Né? Então, logo, quanto mais dinheiro, né, eu tivesse para me programar, melhor é para mim. Né? Porque eu sei que eu vou ter meses pela frente, né, nessa transição de carreira que eu fiz, para poder me dar conforto. Né? E aí, quanto que a pessoa tem, né, de dinheiro, ou quanto que ela quer ter para ter uma vida confortável caso um imprevisto aconteça. Sim. Né? Porque um dia eu li uma frase em um livro que eu achei top, que é assim, né, o dinheiro para emergência, né, ela serve para uma
emergência, isso é óbvio, né? E a emergência, a gente tem que estar preparado para quando ela vier, e não se ela vier. Sim. Porque em algum momento da nossa vida, um imprevisto vai acontecer, Sim. né, financeiramente falando, e se a gente tiver dinheiro, né, para que a gente possa passar por essa situação, é muito melhor do que você não tiver dinheiro, Sim. entendeu? Então, vou até pegar um case, né, que aconteceu no Covid, né? O meu cunhado e a esposa dele, eles iam para Portugal. E aí, no pico do Covid, né, a passagem deles foi adiada e ele teve que ficar mais um pouco de tempo aqui no Brasil. E os dois já tinham saído do emprego deles, tinham separado um dinheiro para poder ir para Portugal, Sim. ficar lá tranquilo, e acabou que ele teve que usar esse dinheiro no Brasil. Caramba. E aí, no dia que eles foram viajar, eles foram até o aeroporto e aconteceu alguma coisa que eles não conseguiam embarcar, porque a companhia aérea não deixou esses caras embarcarem, né? Ele e a esposa dele. E aí eles foram, acho que umas 8 horas da manhã, e aí de 4 horas da tarde, a minha esposa me manda mensagem, né? O Vitor não tá conseguindo embarcar, chama ele que ele tá nervoso. Aí eu chamei ele, a gente começou a trocar uma ideia, aí eu falei, cara, quanto que é uma passagem com outra companhia aérea? Porque o cara largou a vida inteira do Brasil, Sim. os dois estavam no aeroporto, eles não tinham mais dinheiro para se manter no Brasil, né? E no pico do Covid, tudo fechado, né? Os dois não podiam pegar Sim. Covid, porque senão não ia poder viajar, e ele falou, cara, né, eu não sei, mas eu não tenho dinheiro. E nessa hora eu tava no trabalho, abri o Google, né, voos para Portugal. Aí vi lá, a companhia TAP, né, acho que tava 6 mil e pouco a passagem para os dois. Aí eu falei, ó, eu tenho um dinheiro aqui, eu vou te emprestar, tu compra a passagem e voa. Vai para Portugal, quando vocês se ajeitarem lá, você me paga. Né, ele falou, cara, é sério? Eu falei, sério, pô. Né, então, esse exemplo aqui é um case que eu gosto de falar que, pô, eu tinha um dinheiro para uma emergência que nem foi minha. Exatamente. Né? Mas, cara, se não fosse isso, talvez, o meu cunhado e a esposa dele teriam que voltar para casa, né? Aí imagina a frustração que ia ser, né? O cara não ter mais emprego, né? Os dois não ter mais emprego, né? E os dois terem que esperar muito mais um tempo para poder viajar, né? Porque até falar com a companhia aérea, né? Até pegar essa passagem de volta, até pegar o dinheiro de volta. Né? Então isso é um exemplo, né? Que o dinheiro facilitou tudo isso. Né? Basicamente eu peguei o dinheiro que estava lá em uma aplicação de resgate diário, resgatei, fiz um Pix para ele e na hora ele foi na TAP, comprou a passagem e ele conseguiu viajar. Né? Então, isso é um exemplo, né, que as pessoas conseguem entender que, cara, muitas vezes uma emergência, né, não vai ser sua diretamente, né, mas às vezes de algum familiar que você tem a chance de ajudar. Né? Seu Então, um pouco invasivo, pagou de volta? Pagou na já cobra aqui, né? Com certeza. Inclusive pagou com juros, né? Que na hora que eu emprestei eu falei, ó, tu já sabe como fez funciona, a planilha, né? Vai lá viajar, certo, né? Mas, pô, hoje os dois estão lá em Portugal, né? Estão super bem, realizaram um sonho, que era viajar para lá, né? E mesmo com toda a dificuldade, talvez se não fosse esse dinheiro que eu tinha para emergência, né? Aqui pensando para mim, mas que naquele momento, né? Eu não precisaria usar do dinheiro. Né? Então eles estão lá, já me pagou de volta tudo, né? E eu acho que isso é um baita exemplo que a gente consegue, né? Colocar pro pessoal que tá ouvindo aqui, meu, tipo, uma reserva de emergência, realmente, né? Vão ter situações que a emergência vai acontecer, né? E ter dinheiro, né? Facilita muito para que a gente possa passar por essa situação de uma forma mais fácil, meu. Legal, boa. Ô, Juan, eu fiz algumas perguntas aqui, né? Elaborar, a gente já tá falando algumas durante a conversa, tá? Uma das principais, né, que eu queria que você me passasse, que nem, a gente já teve o terceiro convidado, que é o Diniz, né, um amigo meu também, e eu gosto de ouvir sempre pontos diferentes, né, porque às vezes você tem um pensamento, ele tem outro, não que os dois estejam certos ou errados, às vezes, né, é um caminho diferente, É verdade. e como a gente costuma até brincar, tem cara comprando que tá ganhando e o cara tá vendendo, né, e tá ganhando também, né, muita gente não entende como isso verdade. acontece, de repente mais para frente a gente entra um pouco mais detalhado, né. Hoje, quais são os erros, né, mais comuns que as pessoas fazem, né, na hora de investir? Na hora de investir. Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que para o investidor iniciante, o maior erro que ele pode ter é seguir uma dica de uma coisa que ele não sabe. Então, por exemplo, todo mundo, sem exceção, que é iniciante, né, o cara que é leigo, e ele vai para o mercado financeiro, ele quer uma coisa, ganhar dinheiro rápido. Né? E ele acha que ganhar dinheiro rápido e fácil é fácil. Né? Mas se fosse fácil, todo mundo estava ganhando dinheiro. Né? E aí o cara ele começa a ouvir, né, dicas, ou ele vai na internet e vê um monte de gente postando que tá ganhando dinheiro, ele nem sabe do que é aquilo, e ele vai lá e compra. Né? Então, pegando um case recente, né, então dentro do mercado financeiro, né, e aí eu falo muito sobre bolsa de valores e sobre ações,
Ali em 2019, 2020, né, as ações da Magalu, né, da Magazine Luiza, cara, elas subiam, É a que eu mais ganhei, subiam. depois é a que eu mais perdi. Olha lá, tu é um case aqui real, né, de Exatamente. centenas de milhares de pessoas que Sim. viam a ação subindo muito e comprava, achando que tava ganhando dinheiro. Então, realmente, tiveram pessoas que ganharam muito dinheiro e tiveram muitas pessoas, talvez mais, que perderam dinheiro. Porque muita gente entrou no topo. E o que é o topo? É quando a ação sobe muito, né? Euforia, E né? ela chegou lá em cima, e aí muita gente entrando, comprando, né? E esse movimento de muita gente comprando acaba fazendo o preço da ação subindo mais ainda. E alguém vai né? ter que realizar o lucro. Exatamente, perfeito. Né? Então, quando o pessoal começou a vender e a ação começou a despencar, existem dois tipos de pessoas nessa hora. As que entendem que a ação está caindo e vende para assumir o prejuízo, né? E as pessoas que esperam. Né? E eu tenho conhecidos e clientes meus, né, que estão esperando até hoje e o cara tá com um prejuízo de mais de 90%. Sim. Né? Então, assim, o cara não vende, né, por ter o sentimento de achar que um dia vai subir. Né? Então, eu acho que o maior erro que tem, né, é a pessoa querer ganhar dinheiro rápido Sim. e acabar seguindo, né, aquilo que tá no momento de uma forma ou outra, né, tipo assim, vamos falar que tá no hype, né, que é o que todo mundo tá falando, né, por exemplo, agora, os últimos 2 meses, o Bitcoin não para de subir. Né? Então, todo mundo, às vezes o cara nem sabe o que é, mas ele vê o pessoal do TikTok, do Instagram, do YouTube, falando, meu, subiu 100%. Aí as pessoas, né, de má intenção já se aproveitam também. Também, exatamente. Aí a pessoa não entende e é difícil dela entrar numa Binance, né, fazer a compra, ela vai comprar por terceiros, exatamente. E é onde existem os golpes aí, né? Pô, Daniel, perfeito. E aí eu acho, né, que as pessoas que muitas vezes querem um caminho fácil, né, e talvez o caminho fácil seja você entender o básico do que você está fazendo, né? Só que a pessoa que procura o caminho fácil, ela faz isso que você disse agora. Ela conhece alguém que conhece alguém, né, que compra cripto, por exemplo, né, e aí você dá o dinheiro para essa pessoa. Né, e muitas vezes você está caindo em uma pirâmide financeira e você nem sabe. Né? Então o cara ele promete para você um retorno e muitas vezes, né, o cara te dá no primeiro mês, Sim. te dá no outro mês, né, que é para quê? Porque é para você ter confiança. Sim. E aí você Acaba deixa investindo mais. Aí você deixa uma coisa que é errado, a ganância falar mais alto. Né? E aí talvez muita gente que é do mercado já deixou a ganância falar mais alto. Por exemplo, eu mesmo, né, quando eu ali em 2021, 2022, né, quando eu estava comprando umas ações, né, a gente sempre tem aquela esperança de ver a ação continuar subindo quando ela já está subindo muito. Né? E aí, muitas vezes, você deixa a sua ganância falar mais alto em vez de você realizar o lucro achismo, no né? momento de falar, não, eu queria sair nesse momento e eu vou realizar, vou colocar o dinheiro no bolso e lucro. Né? Então, muitas vezes, as pessoas deixam a ganância falar mais alto e acabam fazendo o quê? Perdendo dinheiro. E acha que todo o mercado financeiro não passa de um golpe ou de uma pirâmide. Né? E aí a gente volta lá para o ponto inicial, a falta de educação financeira, a falta de entender como o mercado funciona. Né? E de saber diferenciar o que é um golpe, o que é uma pirâmide e o que é um investimento sério. Né? Porque um investimento sério não vai te prometer 30% ao mês, né? Porque isso é impossível. Sim. A gente tem que saber diferenciar algumas ações que explodem, sobem muito, mas entender que são casos raros, como o Bitcoin. Exatamente. Foi Perfeito. algo que aconteceu, que eu falo, em 2003, eu entrei na PM, 2004, 2005 mais ou menos, começou os Bitcoins. Caraca, eu lembro, era atrás, um Bitcoin, $1. Era bizarro. Se eu tivesse $10 investido, claro que talvez eu não estaria com todo esse valor, porque às vezes é a ganância ou entender, já subiu um X, eu vou vender. Talvez eu não teria nada, né? Ou de repente deixar $1 lá, um Bitcoin, e estaria ou bilionário, né? Hoje, dependendo do valor. É verdade. Entender, que nem você falou, a ação tá subindo. Qual que era a tua meta, o teu projeto? Era 10% nessa ação? Bateu? Tira. É isso aí. Ou deixa X valor, por quê? A gente fica naquele, não, de repente é um Bitcoin da vida, de repente é uma ação que vai subir mais ainda e ficar com medo de realizar, né, aquele lucro. Então a gente tem que tentar equilibrar. Aí eu vou para outra pergunta. A gente está falando de não confiar o nosso dinheiro a terceiros, mas você é um assessor de investimento, né? É verdade. E como que eu vou falar assim, tá bom, o Juan, né, para quem está assistindo aqui, tá falando para mim não confiar o meu dinheiro a terceiros e de repente você é um assessor. Mas é óbvio, né? Eu tô falando isso para que a gente entenda quem a gente deve procurar, quais instituições, o que ela deve ter para ser segura, né? E que
acredito que o assessor vai falar assim, ó, nós temos essa possibilidade. Isso aí. Você é um conservador, você é mais agressivo, moderado. Perfeito. O que você gostaria? Perfeito. Né? E qual é o caminho para chegar numa assessoria de confiança? Perfeito. Cara, uma boa pergunta, né? Porque realmente, né, hoje a gente, de novo, né, nesse mundo da internet, existem pessoas que prometem muito, né? E eu acho que quando alguém te prometer muita coisa e você desconfiar, né, já dá um passo para trás e fala assim, putz, será que isso aqui realmente, né, é algo factível? Né? Porque eu acho que todo assessor que é profissional, né, que faz um bom trabalho, ele vai ser transparente com o cliente, né? E antes de falar sobre qualquer investimento, ele vai entender, né, o perfil que o cliente tem e o momento de vida também, né? Porque, por exemplo, apesar de eu gostar muito de ações, de bolsa de valores, né, eu entendo que eu sou um tipo de pessoa, né, eu me exponho a esse tipo de risco e muitos clientes não conseguem ver, né, o dinheiro, por exemplo, oscilando muito, né? Então a gente tem que entender, né, o quanto de risco que o cliente, né, ou que a pessoa consegue tomar, né? E quanto que ela quer tentar ganhar mais, né? Porque uma coisa acaba andando junto com a outra. Se eu quero ter mais retorno, né? Se eu quero ganhar mais dinheiro, eu tenho que correr mais risco. Isso acaba sendo natural. Então, acho que procurar, né, um assessor que entenda o seu perfil de investidor antes de sair te oferecendo um monte de opção de investimento já é um baita ponto positivo, né? E dois, né, ele tentar entender o seu momento de vida, né? Porque cada pessoa, né, quando a gente fala assim, pô, o que você quer fazer com o seu dinheiro? A resposta é padrão, eu quero ganhar mais. Tá, beleza, mas o quanto você quer ganhar? O máximo. Tá, mas você está disposto a correr o máximo de risco para poder ganhar o máximo de dinheiro? Não. Né? Então, sim, são perguntas e respostas que a gente já acaba ouvindo direto. Né? Então, a pessoa quer ganhar muito dinheiro, mas quer correr pouco risco. Né? E dentro do mercado financeiro, né, é algo que não tem como. Né? Se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que correr mais risco. Né? Isso é uma coisa natural. Né? Então, falando da assessoria, que é uma coisa que eu acho que nos últimos 5 anos para cá cresceu muito, né? Então, muitas pessoas, né, que têm dinheiro e acaba deixando o dinheiro no banco, né? E aí, né, hoje eu acho que deixar o dinheiro no banco ainda é uma opção ruim, né? Porque os bancos no Brasil, né, eles sabem ganhar dinheiro. E eles sabem ganhar dinheiro como? Através do nosso dinheiro. Sim. Né? Então, só te cortando um pouquinho para me ilustrar um vídeo que eu vi ontem. A gente já volta para os bancos. E depois a gente faz a reflexão. Eu já tinha ouvido isso anteriormente. Eu vou na mercearia, na padaria, faço uma compra de R$50. Dei a nota física, R$50. Esse comerciante vai também no mercado, pagou com os mesmos R$50. E vale quanto? R$50. O mercado vai, de repente, faz uma outra compra. Qual que é a ideia? A nota vai circulando R$50. Hoje, a maioria das pessoas fazem o quê? Ou é débito, é o crédito. Se tem o 1%, 1,5%, fiz a venda para você, você me pagou, eu vou fazer uma compra. A cada 10 pessoas, se eu tô perdendo 1%, alguém tá ganhando. E quem são? Os bancos, né? E qual que é a ideia hoje em dia? De acabar, né, a nota física, a moeda virtual. Não estou falando que não seja uma vantagem, dependendo do que seja, mas para que entender, para entender por que os bancos brigaram tanto pelo Pix, para não aprovar, né? O Pix não tem taxa nenhuma e, claro que não é o dinheiro físico, mas é a circulação que os bancos não têm como tá ganhando em cima, né? Verdade. Então, para a gente entender. Só para me ilustrar e para o pessoal, né? Pô, mas por que o Pix é ruim? Por que é bom? Qual que é a vantagem? Algumas pessoas mais antigas não conseguem, né, ter a facilidade, mas de repente uma pessoa que saiba ensinar, e hoje em dia é tão simples, né? Eu acho que é uma vantagem enorme aí, né? Sim. Voltando à tua ideia lá dos bancos. Não, e aí, né, quando a gente fala de deixar o dinheiro em banco, né, cara, hoje se tem um tipo de negócio no Brasil, né, que sabe fazer dinheiro, são os bancos, né? Então eles ganham dinheiro, né, mesmo quando o país está em crise ou quando o país está crescendo, né? Porque o banco, basicamente, pessoal, ganha dinheiro como? Emprestando dinheiro. Então, se ele empresta dinheiro e você paga mais dinheiro para ele tem mais dinheiro para emprestar para outra pessoa. E quando a gente deixa o dinheiro no banco lá, investido ou parado na conta, ele pega o seu dinheiro, empresta para alguém e ainda ganha dinheiro em cima do seu dinheiro. Né? Então, acho que essa parte da assessoria, ela vem crescendo muito, né? E eu acho que muito também por conta da insatisfação que o pessoal tem, né? De deixar o dinheiro no banco ou de ver, né? Tipo, às vezes, né, um amigo teu que investe, né, o que começou a investir, fala, puta, meu, abri conta em tal corretora e
agora o meu dinheiro tá rendendo mais. Aí você escuta isso e fala, puta, meu, se o cara fez isso, né, eu quero ver como que funciona. Sim. Né? E aí eu acho que essa parte da assessoria, ela vem crescendo muito por conta das corretoras que fazem, né, um trabalho legal também de educar a pessoa e falar assim, meu, né, o quanto que você poderia estar ganhando mais com o seu dinheiro se você tirasse ele do banco, né? Porque mais cedo ou mais tarde, talvez, os bancos acordem, né? E eu acho que já tem banco que está acordando, Sim. né? E fala assim, meu, eu não consigo mais só ganhar dinheiro em cima do meu cliente, né? Principalmente se é um cara que tem mais grana, né? Então, quanto mais dinheiro o cara tem, eu acho que os bancos já estão começando a acordar. Então, eles ficaram um tempo parado, né? Vendo esse movimento das corretoras crescendo muito, né? Tirando muito dinheiro de banco e oferecendo produtos, né? Que rentabiliza muito mais para o cliente, né? E agora, com eles acordando, eu acho que vai começar uma outra briga entre bancos e corretoras, né? Sim. Porque os bancos, né, estão começando a oferecer investimentos melhores para o cliente. Sim, e as negociações, né, de compra de empréstimo, Exatamente. pagar uma taxa melhor, Isso aí, portabilidade, né? perfeito, é verdade. Alguns cartões de crédito, muitas pessoas compram e nem sabem das vantagens, que seria umas milhas, né? O Clube de Pontos Livelo, né? Não estou fazendo propaganda, mas eu peguei um cartão recentemente e consegui anuidade gratuita pro meu e pro adicional. Legal. Que um amigo meu tentou e não conseguiu. Caraca. Aí ficou bravo. Caramba, não acredito, vou ligar pra gerente que eu não consegui. Então a gente vê que tem essa negociação ou não. A gente sabe que tem pessoas que vão falar que não, mas pode fazer. Não sei se por pontuação, né? Então a gente tem que ter essa confiança, né? Sim. Hoje, pra pessoa leiga, não sei o que eu quero. Eu só quero deixar meu dinheiro no local seguro e que renda mais. O que você, Juan, indicaria? Cara, eu recebo muito esse tipo de pergunta no Insta, né? Porque o pessoal não quer ter trabalho, né? E isso, Daniel, foi uma das coisas que me Tô falando fez... que tá certo, né? A pessoa deveria assim, entender um pouco, ela mas deveria, é a realidade. né? Mas, assim, é muita gente que me pergunta, pô, Juan, eu não quero ter o trabalho de estudar, de aprender. Tipo assim, eu quero tirar o meu dinheiro do banco e investir ele melhor. Né? Isso foi uma das coisas que me fez sair, né, da minha área e virar assessor. Sim. Né? Porque eu ouço muito isso, né? E aí eu pensei, cara, se muita gente tá falando isso, é sinal que isso daqui é um mercado que ainda vai crescer muito. Né? Então, acho que tem dois tipos de pessoas, né? Eu vou chamar o pessoal que é classe média, então o pessoal que é CLT, né, que trabalha, que consegue poupar um dinheiro e que não quer ter trabalho nenhum. Essa pessoa aqui, né, que não é endividada, né, que quer separar um dinheiro pensando no futuro, né, eu acho que tem dois caminhos que são válidos para ela. Né? Primeiro, Tesouro Direto. Né? Então, cara, lá tem títulos que ela consegue investir, né, a partir de R$ 40 e fazendo isso de forma mensal, né, criando essa bola de neve ao longo do tempo. Né? Ou, né, uma coisa que eu não gostava muito... Só né, entendendo, a pessoa já pode ter um valor e já colocar direto. já pode fazer isso. Fazer o Exatamente. mensal, legal. Né? E todo mês ela consegue comprar, ou se a pessoa é autônoma e ela recebe de forma semanal, toda semana ela consegue comprar. Né? E ela não paga nada por isso. Né? Então, esses títulos públicos, né, foi uma forma que o próprio governo fez de se financiar e para a pessoa física, né? Porque até 2001 a pessoa física não podia comprar títulos públicos, era só pessoa jurídica, era só empresa. E de lá para cá, né, a pessoa física que quer emprestar dinheiro para o governo, né, e receber um juros de volta, ela pode fazer isso. E antes que vocês, né, pensem que é muito arriscado emprestar dinheiro para o governo, né, hoje o Tesouro Direto é o investimento mais seguro que existe no Brasil. Né? Por quê? Porque o governo é a única entidade que consegue imprimir dinheiro. Então, se ele não tiver dinheiro para te pagar, ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai emitir mais dinheiro, né? E aí não vamos entrar no mérito, né, do que causa. Ou ele vai fazer o quê? Ou ele vai criar ou aumentar os impostos. Né? Então, de uma forma ou de outra, né, nós vamos dar dinheiro para o governo para que ele pague, né, o investimento que foi feito. Né? Então, acho que a pessoa que quer assim, eu quero colocar meu dinheiro lá e quero, entre aspas, esquecer. Né? Eu acho que os títulos públicos é um bom caminho, né, para a pessoa ali que está na classe média, né, que não tem muito dinheiro e quer fazer isso de forma mensal e consistente. Né? E uma outra forma, eu acho que pensando ali mais de 10 anos para frente, uma boa previdência privada. Então, eu particularmente não gostava de previdência até uns 2 anos atrás. Né? Eu achava que a gente conseguia investir o dinheiro melhor, né? E eu acho até hoje, né? Mas depois que eu virei assessor, eu vejo muito a previdência privada como uma forma de pagar menos imposto, né? Porque depois de 10 anos, a alíquota cai de 15% para 10%, e para quem já é mais velho ou para quem tem filho, é uma forma de você deixar um dinheiro investido já pensando para os seus filhos também.
né? Porque a previdência privada, ela cai diretamente pro herdeiro sem entrar no inventário, né? Então, se às vezes a pessoa falece antes da hora, né, e não quer deixar a família despreparada, né, tendo uma previdência privada, todo esse dinheiro já vai pro herdeiro que ele escolheu, seja a esposa, né, o marido, ou seja os filhos, né? E aí não tem que ter a dor de cabeça de pagar inventário, de contratar advogado, né, de ter taxas, né, porque isso automaticamente já cai pro herdeiro. Sim. Então, acho que são dois caminhos que o pessoal que é classe média consegue pensar muito, né? Agora, quem é classe alta, né, o cara tem grana, ou ele é empreendedor, ou ele é empresário, né, aí eu acho que o cara não quer ter trabalho, ele tem que ir atrás de um bom assessor de investimento, né, porque aí sim, ele vai olhar, ele vai conseguir fazer um mix de investimentos para ele, para que o dinheiro dele, né, fique de uma forma ou de outra, protegido e que vá multiplicando ao longo do tempo. Sim. Né? E também já pensando na sucessão patrimonial também. Né? Porque quem já tem grana, né? Quem é rico, né? O cara, ele olha para o negócio dele, olha para o patrimônio que ele tem, mas também ele quer fazer o quê? Ele quer pagar menos imposto. Sim. E ele já quer pensar na sucessão do patrimônio dele, né? Para as próximas gerações que estão vindo. Tá. Falando de classe média e classe alta. E a classe um pouco mais baixa. Você aconselharia o quê? Eu acho que é igual a classe média. Tá. Né? Porque quando a gente fala de tesouro direto, né, cara, R$ 40, Daniel. Então, assim, às vezes é nem uma pizza a mais hoje, talvez, Sim, né? Então, sim. assim, hoje tem pizza que R$ 40 Não. já é mais ou menos, né? É. Então, e aí volta no nosso passo, né? De ter escolhas. Então, assim, né? O cara só tem que investir? Não. Mas o cara tem que conseguir equilibrar a vida dele entre viver, né? Ter lazer, que eu acho que é importante, mas também investir para pensar no futuro, Sim. né? Seja para o cara trocar de carro, trocar de casa, ou pensando mais lá na frente, né? Para ter uma boa aposentadoria, né? Mas, com R$ 40, o cara consegue pegar o dinheiro dele, fazer um Pix, que é de graça, mandar para a corretora, né? Ter conta em uma corretora de investimento que é de graça, Sim. investir que é de graça e ainda fazer o dinheiro dele, né? E rendendo para ele ao longo do tempo. Sim, a princípio não tem desvantagem nenhuma, Não né? tem desvantagem nenhuma. A pessoa fica com receio realmente pela falta de informação, Exatamente. Né? E aí, um ponto, né, que eu também vejo muito, né, é quem vai começar a investir, né? O cara tem muito medo de tirar o dinheiro do banco e fazer um TED ou um Pix para a corretora. E é um medo natural, né? Então, lá em 2016, quando eu tirei o dinheiro da poupança e mandei para a XP, foi a conta que eu abri, né, na corretora que até então, né, era a mais famosa, né, cara, eu fiz com um baita medo, né, de puta, será que o meu dinheiro vai realmente estar seguro? E aí, tanto na época, acho que eu tinha uns 15 mil na poupança guardada, e aí eu mandei R$ 100 primeiro, né? Fiz um teste de R$ 100, eu paguei R$ 16 no TED, que era da Caixa. Aí quando eu vi que o dinheiro caiu, né? Falei, não, beleza, isso aqui realmente é algo confiável. Aí depois eu fui na Caixa no dia seguinte, paguei mais R$ 16 para outro TED, para mandar a diferença do valor que eu tinha. Sim. Então, esse medo de tirar o dinheiro do banco e mandar para a corretora, ele é normal, né? E eu acho que quando a gente faz isso uma vez, duas, três, isso vira algo natural, Sim. vira uma rotina, né? Você já perde esse medo, né? Assim como você perde o medo de ir investindo em coisas que você não conhece. Sim. E é para isso que você tem que ir aprendendo, né? Nada melhor do que você pôr na prática para você realmente entender como aquela aplicação funciona para você. Sim. Quando a gente fala de medo, é o que limita, né? Muitas isso, verdade. pessoas em tudo na vida, né? E um dos pontos você comentou antes e atinge muitas pessoas, inclusive na nossa profissão de policial militar, e pessoas próximas também da minha família, que é o quê? É aquele ponto. Mas eu posso morrer amanhã. E a gente entende que é uma profissão de risco, né? Sim, realmente pode. Só que esquece dos filhos, né? E se não morrer, o que vai acontecer? Então a pessoa tem que se limitar. Eu quero aproveitar a vida, é claro. Eu quero curtir, comer bem, né, num lugar legal, só que tente administrar dessa forma, né? Separa um pouquinho lá, depois você vai pegando gosto, vai vendo o dinheiro, né, realmente rendendo, e você, teve um aumento de salário, ou de repente empreendeu em alguma outra coisa, e aí a gente consegue estar sempre investindo, né? É verdade. E aí a gente consegue tirar esse medo do desconhecido, né? Juan, hoje, qual seria um investimento que está em alta, que seja vantajoso, e de repente um outro que também esteja em alta, que seja desvantajoso, para a gente tentar analisar, isso aqui compensa por isso, esse não compensa por isso, o que você consegue fazer aí de parâmetro para a gente? Legal, eu vou começar pelo desvantajoso, aqui de cara, eu acho que quem tem dinheiro na poupança, né, o pior investimento que a pessoa pode fazer é deixar o dinheiro lá, então tem um mito no Brasil de que a poupança até no segura. Colchão é melhor, né, deixar no colchão. Talvez, porque
isso vai passando de geração para geração, de que, meu, se você tem dinheiro, põe na poupança. Inclusive, foi o ensinamento que eu tive da minha mãe. Então, minha mãe era uma pessoa que não tinha educação financeira, né, mas ela me ensinou uma coisa que talvez me ajudou muito, né, que foi, meu, pega um pouco do que você ganha, né, e guarda na poupança. De repente, numa época de inflação um pouco mais alta, é o que funcionava, né? Exatamente. Né? Então, pô, lá quando eu tinha 15 anos, quando eu comecei a trabalhar, ela me deu um conselho. Pô, meu filho, pega um pouco do seu dinheirinho, né, e guarda na poupança. E eu fiz isso por 7 anos, dos 15 até os 22. Quando eu comecei a ler, quando eu comecei a estudar mais, né, sobre investimentos, eu falei, meu, peraí, né, deixar o dinheiro na poupança não é vantajoso. Né? Só que esses 7 anos que eu fiquei poupando foi o que me deu um caminho para que eu tirasse o dinheiro e já pudesse investir em coisas melhores. Se eu não tivesse falado aquilo, você estaria gastando dinheiro. Exatamente, perfeito. Né? Então, acho que a poupança é uma desvantagem total. Né? Então, meu, quem tem dinheiro na poupança, né, nem que ele tire, né, e ponha uma aplicação 100% do CDI, ou que, por exemplo, né, hoje a gente tem Nubank, Banco Inter, o Banco C6, né, que eles dão aplicações seguras dentro do banco, né, e pro pessoal que não sabe, né, tanto o Nubank, Banco Inter, Itaú, cara, qualquer banco, né, que te dá uma aplicação de 100% do CDI, né, ele tem a mesma segurança da poupança, né, porque o que protege a poupança é o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de isso que eu ia te perguntar, né, para o pessoal entender que ele tem uma garantia. Exatamente. E qual seria essa garantia e qual o valor, né, dessa Isso, garantia. perfeito. Então, assim, né, para qualquer pessoa que deixa dinheiro investido dentro de um banco, né, até 250 mil reais, você está protegido. Né? Então, se porventura aquele banco quebre, e é claro que um banco grande da vida, né, ele dificilmente vai quebrar. Né? Então, e mesmo assim, se porventura ele passe por algum processo de insolvência, né, que é quando ele não tem dinheiro para pagar o seu dinheiro de volta, né, você consegue acionar o FGC, e o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, ele te devolve até 250 mil reais. Sim. Que aqui já é um baita valor que a gente está falando, né? Que Sim. ali o pessoal que é um pouco mais pobre ou classe média, né? Às vezes demora alguns anos para poder acumular esse valor. Sim. Né? Então, acho que dito isso, né, o pessoal que está ouvindo acabou esse podcast, né? Abre conta em uma corretora de investimento ou abre conta em um banco, tira o dinheiro da poupança e deixa ele rendendo em uma aplicação de pelo menos 100% do CDI. Sim. Né? Agora, vamos falar de uma aplicação melhor. E aí tu tocou em um ponto, né? Tipo, o que é uma aplicação que tá na alta? Né? Que, inclusive, é uma coisa que eu não gosto muito, né? Tipo assim, qual é a aplicação do momento? Né? Cara, eu falo muito que a gente tem que olhar pro mercado e tem que pegar o nosso dinheiro, assim como a gente separa o dinheiro em caixinhas, né? Pra gente gastar com lazer, para gastar com as coisas de casa e para investir, dentro da caixinha do investimento, a gente tem que separar o nosso dinheiro também. E para quem está começando, acho que, de novo, é um pouco mais difícil, né? Porque quanto menos dinheiro você tem, né, mais difícil fica para você fazer isso. Então, por exemplo, quem consegue guardar 300 reais, por exemplo, às vezes o cara não consegue pegar e dividir esse dinheiro para investir em coisas diferentes. Né? Mas quem consegue fazer isso com 1.000, 1.500, 2.000 reais, né, ele tem essa flexibilidade, né, para poder investir o dinheiro em coisas diferentes. Então, só para dar uma resposta para quem está ouvindo e para quem está começando nesse mundo dos investimentos, né, hoje o Brasil está passando por um momento de queda de juros. Então, hoje, os juros do nosso país está em 12% e 25%. Né, e ele vai cair, e se tudo continuar do jeito que o governo espera, esse juros vai continuar caindo. Então, agora, eu acho que é um ótimo momento para quem quer investir o dinheiro com segurança, né, e ter uma rentabilidade boa, investir em títulos pré-fixados. Né? O que é um título pré-fixado? É aquele que você já empresta seu dinheiro, seja para o governo, seja para um banco, seja para uma empresa privada, e você já trava com ele, né, quanto de juros você vai ganhar. Sim. Então, por exemplo, eu vou emprestar dinheiro para você e vou falar assim, ó, você vai me devolver esse dinheiro daqui a 2 anos e você vai me pagar 10% ao ano nesses 2 anos. Então, daqui a 2 anos, quando o juros estiver a 8%, a 7%, você vai estar me pagando 10%. Sim. Então, eu que fiz um investimento hoje, né, vou estar ganhando mais do que todo mundo que está começando a investir daqui a 2 anos. Sim, só lembrando que se for no Tesouro Direto, independente de eu já ter estipulado uma data, eu consigo, numa emergência, estar retirando ele. Perfeito, é isso aí, Daniel. Então, dentro do Tesouro, né, basicamente, existem 3 grandes classes de títulos. Né, os títulos atrelados à Selic,
né? Ele basicamente rende o quanto que a taxa Selic rende, né? Que é a taxa básica de juros da economia do Brasil. Existem os pré-fixados, né? Que eu já travo a minha taxa de juros hoje, né, até o vencimento dela. E se eu precisar resgatar, eu consigo resgatar ela, né, durante esse caminho aqui. E tem os títulos também atrelados à inflação, que são os títulos IPCA+, né, que a ideia é corrigir o nosso dinheiro pela inflação e ganhar mais um juros fixo. Então, hoje eu acho que ainda é um bom momento para quem quer investir com segurança, né? Eu acho que títulos pré-fixados são uma ótima opção, porque eu já vou travar a minha rentabilidade hoje, né, em um cenário que é de queda de juros. Né? E aí, para o pessoal que não acompanha muito no cenário macro, né, da economia, né, a última queda de juros ela foi em 2016. Né? Então, assim, faz muito tempo que o juros estava a 14%, né, e ele foi caindo, e ele chegou a 2% Sim. lá no pico do Covid. Né? Foi quando o juros começou a subir de volta. Né? Isso é natural. Né? Esses ciclos né, econômicos são naturais. O juros sobe e depois ele cai. Ele sobe e ele cai. E para quem acompanha um pouco mais de perto, né, consegue se posicionar, né, nessas horas que o juros está mais alto para você investir, né, ter uma boa rentabilidade e também, né, ter mais segurança. Né? E uma outra opção, eu acho que para quem já tem investimento, né, por exemplo, em títulos pré-fixados e não quer ter mais, né, eu acho que uma classe de ativo que todo brasileiro deveria conhecer são fundos imobiliários. Né? Porque o brasileiro ele tem um prazer por imóvel, né? Então, cara, assim, quem não quer ou quem não conhece alguém que fala, puta, eu queria ter um apartamento, alugar, uma casa alugada, né, para ter uma renda, né? E aí o pessoal desconhece que fundos imobiliários é exatamente isso. Né? Você consegue comprar um pedaço de um imóvel fracionado e receber parte do aluguel daquele imóvel. Também tem a garantia. Perfeito. Né? Então, isso aqui é uma classe de ativo, né, que hoje, né, com os juros altos, né, tá em um momento que eu acho interessante a pessoa começar a investir. Então, é um ativo que ele é comprado e vendido dentro Você ganha de duas formas, de né? Só para valores, ficar um pouco mais claro. Você ganha na valorização da cota e os dividendos, né? Exatamente, mensais. E aí, um ponto importante aqui, né, quando a gente fala valorização, né, os fundos imobiliários, né, por serem negociados dentro da Bolsa de Valores, eles têm uma oscilação. Né? Então, para quem nunca investiu, né, talvez, né, ele tem que começar devagar, porque às vezes o cara coloca R$1.000, R$5.000, R$10.000, aí no dia seguinte ele vê o dinheiro desvalorizar. Aí no dia seguinte ele vê o dinheiro subir. Né? Então, esse movimento, né, da pessoa ver o dinheiro oscilando é muito importante e, cara, nada mais do que o tempo para você entender que isso é natural. Que o mais importante é o quê? É a renda mensal que ele vai construir para a pessoa física, né? Para o investidor. E quanto mais você consegue comprar ali, né, de cotas desses imóveis, né, mais renda você vai acumulando ao longo do tempo. Né? Então, acho que para quem quer ter um imóvel, né, e não tem capital, né, ou não tem dinheiro para financiar um imóvel, para deixar alugado, né, se a pessoa tem pouco dinheiro, e esse pouco dinheiro pode ser R$100, 500 mil, 5 mil, enfim, né, e quer começar a ter uma renda mensal vinda através do mercado imobiliário, acho que os fundos imobiliários é uma boa opção para quem quer investir ainda agora, porque provavelmente em 2024, 2025, né, com a queda dos juros, as cotas vão acabar se valorizando mais. Tá. Então, Juan, hoje eu posso falar de forma mais tranquila e para pessoas leigas. Um exemplo, eu tenho R$300 por mês, eu consigo estar juntando. Eu pegaria, vamos diversificar, né, a cesta, né, se a gente investir tudo, né, comprar todos os ovos, colocar numa cesta, caiu essa cesta, é maior, né? O risco é maior. Mas seria então uma boa ideia, desses R$300, R$100 tesouro direto, R$100 fundos imobiliários e os outros R$100. Eu acredito que ações, ou você tem uma outra opção? Cara, eu particularmente... Porque vai dar um limite ali do conservador, o moderado e um pouco agressivo, exatamente. né? Então, eu gosto muito de ações, né? E da ideia de você não comprar e vender ações, né? Ficar fazendo ali trades, que é o que a gente chama, né? Você consegue basicamente ganhar dinheiro com ações de duas maneiras. Na compra e na venda, que é o ganho de capital. Né? Comprei por 10, vendi por 11, ganhei R$1 de lucro. Comprei por 15, vendi por 20, ganhei R$5 de lucro por ação. Né? Isso é uma das formas. E a outra maneira que tem são dividendos. Né? Então, toda ação que a gente compra, existe uma empresa por trás, né? Que apesar do código ali, né, ficar piscando, né, tem uma empresa que opera, né, que tem funcionários, que vende produtos ou serviços e que ganha dinheiro.
E de tempos em tempos, né, cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, Dependendo da empresa, né? Exatamente. Ela redistribui. Perfeito, Daniel. Então ela pega, ela apura se ela teve lucro, e se ela teve lucro, ela pega a parte desse lucro e ela distribui para os acionistas. Sim. Então, pô, Juan, como que eu faço para ser acionista de uma empresa? Você tem que ter pelo menos uma ação. Então, você tendo pelo menos uma ação dessa empresa, você já é acionista dela e você tem direito a receber parte desses lucros também. Sim. Então, eu acho que se fosse, né, pegar esse exemplo aí de R$300, né, partindo do princípio que a pessoa já tem algum dinheiro separado para alguma emergência ou para algum imprevisto, né, eu acho que é válido sim ela pegar esse dinheiro e às vezes separar em 3 investimentos, um mais seguro, títulos públicos, um moderado ali, né, que são fundos imobiliários, e outro um pouco mais arriscado, né, se a gente colocar ali na mesma balança, que são ações. Não vamos falar de day trade, que é algo bem mais arriscado, mas só para o pessoal entender, né, esse nível. Lembrando e deixando claro que se a pessoa não tem o costume, vai começar a investir, que ela tente priorizar primeiro a reserva, né? Ou de emergência ou de oportunidade. É isso aí. Correto? Correto, perfeito, Daniel. Tá. Hoje, quais habilidades você acredita que a pessoa tenha que ter para começar a investir, legal, e para ir além, ela estudar, começar a investir por conta própria e tentar um retorno um pouco mais alavancado? Legal. Eu acho que o primeiro ponto que a pessoa tem que ter, né, é organização financeira. Porque eu acho que, de novo, a pessoa que começa a investir, né, tipo assim, ela pega hoje, dezembro, recebi o meu 13º, sobrou dinheiro, eu vou investir. Aí chega janeiro, vem IPVA, vem IPTU, vem licenciamento, putz, não tenho dinheiro. Aí chega fevereiro, carnaval, chega março, tem uma viagem para fazer. Sempre né? tem E algo. aí, todo mês, ela vai arrumar um problema para que ela não tenha dinheiro. Né? E isso acaba fazendo com que o ano passe e a pessoa chega em dezembro fazendo meta de que não, em janeiro do próximo ano eu vou começar a guardar dinheiro porque eu preciso ter um dinheiro guardado. Sim. Então acho que o ponto principal que a pessoa tem que ter é organização financeira, né? Entender que, né, recebi minha renda, seja você CLT ou não, eu vou separar uma parte desse dinheiro e vou gastar o resto. Né? E aí, dito isso, né, a pessoa ela tem que ter um pouco de curiosidade também. Porque quando você começa a investir, né, e eu acho isso muito engraçado, né, é natural que você comece a ficar mais antenado nas notícias, né, porque você quer saber como que o cenário do país está andando, você quer saber quais opções de investimento acabam existindo, né, e no começo pode parecer muito confuso, né, CDB, CDI, LCA, LCI, CRA, cara, parece tantas siglas, só siglas, né? Que a pessoa se confunde. Né? E aí por isso que eu falo, vai no básico, né? Pega o dinheiro, separa ele, né? Investe ali no feijão com arroz, porque o feijão com arroz bem feito é o que vai dar uma diferença para a pessoa. Perfeito. E depois vai avançando. Perfeito. Né? E aí agora tu falou a outra parte que eu acho que é a mais importante, disciplina. Né? E aí, de novo, né, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu tinha 15 anos, né, eu ouvia que era muito fácil guardar dinheiro, porque eu morava na casa da minha mãe, era solteiro, né, não pagava conta. Aí, com 18, comecei a namorar. A pessoa falava, mas é fácil, você mora na casa da sua mãe, você não paga a conta. Aí, com 26, eu saí da casa dos meus pais, casei, né, fui morar sozinho, continuei investindo. A pessoa fala o quê? Mas é fácil porque você não tem filho ainda. Né? Sempre vão colocar uma desculpa. No ano que vem, eu vou ter um filho, né, eu e minha esposa, e aí eu quero ver se eu vou conseguir continuar investindo ou não. Né? E eu tenho certeza que eu vou. Né? Eu só não sei o valor que vai ser. Né? Mas a disciplina que eu construí dos 15 anos até aqui, né, são 15 anos fazendo isso. Sim. Então isso já é um hábito que está dentro de mim. Né? Então eu só não sei quanto eu vou conseguir investir. Mas que eu vou conseguir investir, eu vou. Né? E é o que o pessoal não entende. Né? Criar esse hábito. Então, né, faz aí 3 meses, 4, 5, no 6º mês, você vai ver que isso vai ficando mais natural. Né? E ao passar do tempo que você consegue aumentando, né, o dinheiro que você tem, isso vai ficando mais fácil e mais prazeroso também. Né? Porque você vê que, tipo, todo o esforço que eu fiz nos últimos 6 meses, no último 1 ano, né, ele tá dando resultado para mim agora. Sim. E isso que eu falo para Thaisa, né, para minha filha. Eu tento passar para ela, falo, Thaisa, queria eu, né, ter alguém que me orientasse, perfeito, ou que pelo menos me alertasse. Nessa idade que ela tá, nessa idade que ela tá, né? Falei, você com 20 agora, quando você tiver 40, 50, tenho certeza que você pode aposentar se você quiser, né? É verdade. Então, continua, entende, às vezes a gente, né, é chato, para de gastar
com isso que não precisa, né? Parece ser imediatista, mas ela acredito que no caminho certo. Não só ela, como o namorado dela, né? Também. Que eles estão junto nesse processo. Que legal, meu. Hoje, com o cenário político e econômico, para o ano que vem, 2024, você está um pouco mais otimista ou pessimista? Eu acho que no contexto geral, né, eu tô mais otimista do que pessimista, né? Mais pelo fato do que, né, hoje, né, o governo tá vindo, né, criando mais impostos, né? Então eu sou uma pessoa totalmente contra impostos, né? Sim. Eu acho que o governo deveria diminuir o gasto público e não cobrar mais da gente, né? Porque nós já pagamos muito imposto, né? Basicamente a gente trabalha, acho que 1/3 do ano só para pagar imposto para o governo, né? Então, falando, né, de que, cara, eles estão colocando mais impostos, a população vai pagar mais impostos, não retorna para a gente como deveria. Não retorna para a gente, né? Se a economia continuar andando, né, eu acho que 2024, 2025 vai ser um bom ano para o país, né, mesmo não gostando de um governo de esquerda, por exemplo. Né, mas eu acho que a gente tem que torcer para o nosso país dar certo. Né, então, mesmo com essas medidas que eles estão fazendo, né, de aumentar imposto ou de taxar, né, mais compras, ou agora, né, semana passada, eles criaram um novo imposto para quem investe no exterior. Né? Então, isso é uma forma de arrecadar mais imposto. Né? E isso aqui, né, tem dois caminhos. Né? Ou vai para as promessas de campanha que foram feitas, né, ou vai para os políticos gastarem com que a gente, né, nem sabe muitas vezes com que eles estão gastando. Né? Mas acho que no cenário macro, né, se eles conseguirem fazer, né, um pouco do que eles querem, eu acho que, né, não piorando o país, eles já estão ajudando demais. É isso aí. Vamos torcer aí. Esperamos. Juan, eu sei que você é cristão também, né? Sim. A gente comentou sobre fazer alguns outros, né, episódios voltados realmente para essa parte público bíblica, né? Sim. Mas para que a gente dê um gostinho aí pro pessoal que está nos assistindo, o que você poderia estar falando? Pode ser basicamente, né, bem superficial, sobre investimento, finanças e a Bíblia. Legal. Pô, Daniel, o que eles têm relacionado aí? Bacana. Eu acho que quando a gente olha para a Bíblia, ela é um livro, né, a Bíblia no caso, é um livro completo. Né? E ele trata desde mentalidade, seja financeira, espiritual, amorosa, familiar, né? Quanto todas as outras áreas da nossa vida. Né? Então, por exemplo, no ano passado, né, e no ano retrasado, eu li o livro de Provérbios, né, que basicamente ele fala muito, né, sobre como que a gente tem que se portar. Sim. E, cara, ele dá tantos ensinamentos, né, de que se você quer ser próspero, né, você tem que fazer isso ou você não pode fazer isso. Né? E eu acho que são ensinamentos, assim como de vários outros livros antigos, né, que são muito atuais também. Né? Então, quando a gente olha para a Bíblia, é atemporal, né? Ela é atemporal. Né? E aí, quando a gente começa a ler as coisas, né, e eu não vou falar meditar, né, mas às vezes refletir um pouco mais sobre o que está escrito ali na palavra, naquele momento, né, você consegue ter várias viradas de chave. Então, eu vou trazer uma história, por exemplo, né, não sei se o pessoal conhece, mas de José do Egito. Né? Era um cara, né, era um filho de uma pessoa rica, né, que os irmãos tinham inveja dele, né, e decidiram pegar ele e vender para os egípcios. Né? E aí ele ficou lá no Egito muitos anos, ele foi escravo, né, ele foi injustiçado, foi para a cadeia, ficou preso, né, e ele tinha um dom de revelar sonhos. Né, e aí, certa vez, ele revelou o sonho do faraó, né, que o Egito passaria por 7 anos de vacas magras, não, de vacas gordas, né, de abundância, de fartura, e depois 7 anos de vacas magras. Né, e o faraó viu aquilo e falou, meu, esse cara sabe do que ele está falando. E aí José, né, ele foi o braço do faraó durante todo esse período. Né? Então falam que ele foi muito rico, muito próspero, né? Ele conseguiu ajudar a própria família, né, que vendeu ele para os egípcios muitos anos depois, então ele não teve rancor, por exemplo. Né? Ele poderia ter pegado todos os irmãos que castigaram ele e falar, não, agora está na minha vez de me vingar. Então ali já é exercer o perdão, né? Exatamente. Então ali é um ensinamento que a gente acaba vendo não de forma explícita, mas de forma implícita. Ele perdoou os irmãos, ajudou a própria família, né? E aqui, puxando um pouco para o mundo dos investimentos, né, ele fez o quê? Nada mais do que organização financeira de um país. Né? Então, ele pegou 7 anos de fartura, né? Ele falou, a gente tem que construir um plano. Né? Então, quando a gente quer enriquecer, a gente tem que ter um plano também. Né? Então, ele falou, se a gente vai ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de escassez, a gente tem que se preparar
por 7 anos de escassez que virão. Então, esse planejamento que ele teve, né, eu acho que isso ensina muito para quem quer, né, ter uma vida financeira melhor. Você tem que ter o quê? Você tem que ter planejamento. Eu acho que essa passagem do livro, né, vou bem resumido aqui, né, falar, mas ele mostra que uma pessoa, que no caso foi José, né, ele foi o responsável pelo faraó, né, ele foi nomeado pelo faraó para cuidar de uma nação inteira. Né? Então ali ele tinha uma baita responsabilidade de alimentar o povo da região, né? E aí lá na Bíblia fala, né, que o Egito ficou mais rico ainda, porque os outros países vizinhos, né, que não se prepararam para a época de escassez, né, gastaram tudo, né, ou comeram tudo, né? E aí, no momento que chegou os 7 anos de escassez de alimentos, eles iam até o Egito para comprar. Né? Então, o Egito ficou mais rico ainda, porque ele se planejou, né, durante 7 anos. E muitas vezes a gente está fazendo coisas hoje, né, que a gente está plantando. E a gente não sabe quando a gente vai colher. Né? Então, José ali, naquele momento, né, ele plantou por 7 anos. Né? Então, ele foi se planejando por 7 anos. E 7 anos depois, né, ele começou a colher os frutos que ele fez. Né? Então, a gente também, quando a gente traz isso, né, para a parte financeira, muitas vezes uma decisão nossa hoje, né, de investir um pouco hoje, de poupar um pouco hoje, a gente não vai colher no mês seguinte ou daqui a 3 meses. Muitas vezes a gente vai colher isso, né, lá na frente. Então, daqui a 3 anos, 5 anos, 10 anos, quem sabe. Né? Mas eu acho que cada semente que a gente planta, né, tem um momento que a gente vai colher essa semente que a gente está plantando. E eu acho que é bem importante a gente olhar para a Bíblia nesse aspecto também, né? De que, claro, eu sei que isso não é um podcast só para cristão, né? Então tem a parte da Bíblia que fala de espiritualidade, né? Mas tem a parte da Bíblia também que fala de caráter, que fala sobre finanças, que fala sobre família, que fala sobre como que você pode fazer para você se tornar uma pessoa sábia, né? Como que você pode fazer para ajudar o próximo Ela também. É específica, mas no generalista, né? É isso aí, perfeito. Legal. Perfeito. Já deixamos aí um spoiler, né, de possíveis futuros episódios, né? É um tema bem legal que eu gosto bastante, né? E vamos falar do POD, né? Planejamento, organização e a disciplina. Pô, perfeito. A pessoa consiga aí, né, entender e buscar tá investindo de forma segura e tranquila, né? É isso aí, verdade. Juan, estamos chegando no final aqui. Só uma lembrancinha do nosso episódio. Caraca, imagina. Obrigadão, meu. A caneca é sua também. Caraca, tá legal. Bebendo água aí. Amanhã eu vou correr de manhã, eu vou postar uma foto aí sim, com ele. Fica tranquilo. E para a gente encerrar, eu gosto sempre, né, de deixar uma mensagem do convidado para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Aquele final que o Joel J faz, né? Puta, eu achei legal. E eu falei que não ia falar, mas minha namorada vai brigar comigo, mas eu vou falar. Eu falei assim, pô, Joel J legal, vou copiar a ideia dele. Mas eu fiquei sabendo por um curso que eu fiz, que não foi o Joel J que fez isso. Ele copiou de alguém? Ele copiou já de alguém. Então, foi o José Roberto Marques, ele fez isso também num vídeo bem mais antigo, mas a gente brinca assim, né? Tudo que é legal a gente tende a copiar e... Já dizem, né, que nada se copia, que nada se cria, tudo se copia, copia, né? exatamente. E eu acho legal para deixar uma mensagem, tá? Qual seria essa mensagem que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que é uma mensagem, eu não quero só entrar na parte financeira, né, mas vou entrar num contexto geral, que eu acho que é uma coisa que eu acredito demais que ela funciona, que é não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse para você. Regra de ouro. É isso aí. Das 16 leis de sucesso de Napoleão Hill. Nunca li, não, mas eu acho que hoje a gente passa por um momento que, cara, a gente quer muito que as coisas venham para nós. E a gente esquece que o próximo também existe. Né? Então, não fazer com o próximo o que você não quer que faça com você mesmo é uma coisa que talvez vire uma chave na sua cabeça e você vire um ser humano melhor, né? E você se relacione melhor também. Então, acho que nada melhor do que isso aí para acabar o nosso bate-papo. Se fosse para falar uma frase, seria essa. Não façam pro outro que você não gostaria que fizesse para você. E você acabou de copiar a mensagem que eu falaria. Caraca, meu, então ferrou agora. Vai ter que pensar outra rápido agora. Eu só acrescento, né? Não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para você e faça ao próximo aquilo que você gostaria que te fizesse, perfeito, né? Não, mas gostei pra caramba. Juan, obrigado de verdade, tá? Obrigado eu. Pela presença. Foi uma honra. Achei muito legal o nosso bate-papo, espero que tenham mais aqui. Pô, com certeza. Deixar o espaço aberto, que precisar da gente, que a gente puder ajudar, tá? Depois a gente vai deixar na descrição os seus contatos, as redes sociais. Legal, Daniel. Independente disso,
o mercado financeiro está aberto, né, para muitas pessoas. Com certeza. Tem muitos assessores competentes, né? A gente só precisa se atentar um pouco, tentar puxar um pouco o histórico, né? Quanto tempo tem de mercado, de Sim. experiência, de aprendizado, se é uma pessoa séria, quais os princípios e valores que ela segue, Exatamente. né? E um dos nossos lemas aqui do canal é palavras convencem, exemplos arrastam. Aqui você deixou claro que você já investe há um tempo, já poupava, você está tendo resultado, nada mais justo do que uma pessoa que está escutando tem que se sentir confiável, né? Por essas questões, né? Sim. E depois a gente tenta alinhar mais para frente, tá? Se você quiser retornar aqui, a gente vai falando, cara, sobre quando quiser outros marcar assuntos um pouco mais específicos. Mais um bate-papo desse, tô super disponível. Acho que é um assunto que tem, assim, né, espaço para falar horas e horas e horas. De extrema necessidade, né? Com certeza. Juan, obrigado mais Daniel, uma vez, obrigadão, tá? pelo convite. Tamo junto e até a próxima. Senhores, vamos ficando por aqui. Mais um episódio. Só relembrá-los, né? Continuem compartilhando o nosso conteúdo com seus amigos. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Deixar também o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, que é o Eric, da Mente Aprovada, o Subbotelho, da WCTEC, o Sargento Hélio, do Buffet Paraíso Kids, o José, da LC Afix, JCBS e JC Transportes, e o Marcelo e a Keila, da Agência da Praia Imóveis. Meu muito obrigado, até o próximo episódio, fiquem com Deus, que Deus os abençoe, força e honra. Show.